Depois que você ajustar corretamente a bomba e ela estiver dispensando a quantidade adequada de óleo para sua máquina, podemos levantar a chaleira de volta para a posição nivelada. A próxima coisa que você deve fazer é encher o compartimento de milho. Novamente, este é um compartimento de milho com vedação. Então, quando você fechar e travar a tampa, ele vai selar bem o compartimento, impedindo que o milho resseque. Vamos prosseguir e enchendo. Este recipiente comporta 50 libras de milho. Ok. Em seguida, pegue seu recipiente de sal. Vamos encher também aquele recipiente de sal. Você pode colocar isso dentro do recipiente de milho. Tem um pouco. Prenda-o aqui, o que permitirá que você o encaixe na borda da lixeira. Vou colocá-lo no lugar e depois enchê-lo com o sal de manteiga aromatizado da Critters. Ok. E então você pode fechar a lixeira e, claro, pode fechar a gaveta novamente. Vou pegar meu medidor de milho e meu medidor de sal. Agora, quando formos fazer pipoca, primeiro você deve encher o medidor de milho. Vou abrir isso novamente. Pode retirar o milho com a colher. Agora você deve encher este medidor de milho para a linha inferior aqui. Certifique-se de que esteja nivelado. Você não deve inclinar e encher até o topo, porque isso vai colocar milho demais ali. Então, quando for encher, enche até a linha de baixo, até essa borda inferior aqui. Pegue a colher de sal. Pode colocar uma colher de sal ali. De novo, você pode variar isso a gosto. Se quiser mais sal, pode colocar um pouco mais ou menos sal. Pode colocar menos. Agora eu vou ligar todos os meus interruptores para a produção de pipoca. Vou ligar o condicionador, o exaustor, o agitador e o aquecimento da panela. E de novo, você vai ver que o aquecimento da panela, o controlador digital vai começar a piscar. Assim que ele detectar a temperatura da panela, ele vai exibi-la. E se estiver abaixo do ponto de ajuste, se a temperatura estiver abaixo do ponto de ajuste, você vai ver a luz indicadora acendendo para mostrar que a panela está aquecendo. Então, neste momento, eu quero colocar o milho primeiro. Depois, vou apertar o botão para liberar o óleo na panela. Você sempre deve colocar o milho primeiro, o óleo depois. Isso vai reduzir as chances de um incêndio instantâneo. Você precisa garantir que faz esses procedimentos na ordem correta. Então, eu vou colocar o milho agora. Vou apertar o botão aqui. Consigo ouvir a bomba funcionando e vejo o óleo sendo despejado na panela. Nesse momento, você deve fechar a tampa. E agora você pode ver que a panela está começando a subir de temperatura. Se eu for fazer outra rodada de pipoca, você já deve deixar outra medida de milho pronta. Assim que despejarmos a pipoca, podemos colocar o milho para fazer o próximo ciclo. À medida que a temperatura vai subindo, o que queremos observar é que a panela termine de estourar cerca de 10 a 20 segundos antes de despejarmos a pipoca. A máquina é enviada de fábrica. Nós configuramos o ponto de ajuste em 390 graus e você pode verificar isso apertando o botão que diz Set. Ele vai mostrar para você o ponto de ajuste da panela, que está em 390 agora. E isso significa que, quando a panela atingir 390, o aquecimento será desligado. Há calor residual suficiente na panela para terminar o ciclo de estouro, e é assim que queremos que fique configurado. Não queremos que ela desligue depois que terminarmos de estourar. Sempre queremos que ela desligue antes de terminar de estourar, mais ou menos de 10 a 20 segundos antes. Você tem a possibilidade de ajustar a temperatura para cima ou para baixo. Você aperta o botão Set e as teclas de seta para cima e para baixo aqui, que permitem fazer alguns ajustes, porque existem algumas variáveis com os diferentes tipos de milho e também com a voltagem do seu local, caso ela esteja um pouco baixa. Você pode querer aumentar a temperatura só alguns graus para compensar isso.
Mas nós permitimos que você faça um ajuste, alguns pequenos ajustes na temperatura. Então, enquanto essa pipoqueira está esquentando aqui, eu quero falar um pouco sobre algumas das outras funções dessa máquina. A primeira coisa que você vê são essas duas portas de acrílico na máquina. Você precisa garantir que elas fiquem fechadas. Quando colocamos milho dentro dessa máquina, isso vai permitir que o condicionador, o sistema de aquecimento dessa máquina aqui, mantenha o milho seco e deixe ele crocante. Também ajuda a manter o milho aquecido dentro desse compartimento. São portas de acrílico removíveis. Se você precisar removê-las para limpeza, é só deslizar de volta no lugar depois. Vou abrir aqui para poder mostrar algumas das outras funções. Outra coisa, outro recurso dessa máquina é a prateleira retrátil. Você pode incliná-la para frente. É uma prateleira retrátil de aço inoxidável. Você a inclina para frente para ter um pouco mais de acesso e espaço dentro do compartimento, facilitando pegar o milho quando for retirar usando o medidor de milho, quer dizer, a pá de milho, para tirar o milho. Outra coisa aqui dentro, aquela perfurada que mencionei antes. Vou removê-la rapidinho só para você ver antes de começar a estourar. Você pode ver todos esses furinhos aqui e alguns furos maiores bem no meio. Os furinhos vão permitir que o ar quente circule pelo milho para mantê-lo seco e crocante. Esta área aqui serve para permitir que os pedacinhos de milho e os grãos que não estouraram caiam na gaveta de limpeza. Há alças nessa tela que permitem que você a remova e a coloque de volta no lugar. Os furos maiores, como eu mencionei, quando formos peneirar esse milho aqui, e eu vou mostrar para vocês quando tivermos milho aqui dentro, quando você coloca a medida de milho aqui e começa a peneirar o milho por aqui, todos esses pedacinhos e qualquer grão que não estourou vão cair nessa gaveta de limpeza. Assim você pode jogar isso no lixo em vez de servir para os seus clientes. Eu já consigo ouvir a chaleira começando a estourar. Estamos em cerca de 295 graus agora. Outra coisa que quero mostrar aqui é apenas o filtro que temos aqui dentro. É um filtro descartável. Ele vai filtrar o vapor que está sendo gerado agora, o vapor nos óleos. Isso vai passar pelo filtro e sair pelo topo da máquina. Aqui estamos em cerca de 316 graus. Vou inclinar isso agora. Vou abaixar a prateleira da frente só por precaução, caso algum milho estoure para fora, assim a gente captura tudo e mantém dentro do gabinete. Quando o milho começar a estourar e a pipoca começar a empurrar a tampa, temos um mecanismo automático de elevação da tampa lá em cima, que assim que a tampa da chaleira passar cerca de 1 polegada acima da borda da panela, o mecanismo vai permitir que a tampa suba completamente e permitir que o milho se expanda e caia dentro do gabinete. Isso vai permitir a máxima expansão do milho. Se a gente mantivesse a tampa baixada e o milho empurrasse para cima e pressionasse contra ela, começaria a quebrar o milho e reduzir a expansão. Então, o segredo aqui é que assim que começar a estourar, queremos tirar a pipoca da chaleira o mais rápido possível. E o sistema automático de elevação da tampa vai permitir que isso aconteça. Agora estamos em quase 380 graus. Quando chegarmos a 390 graus aqui, esse é o nosso ponto de ajuste. Você vai ver essa luz indicadora se apagar. Isso nos mostra que o aquecimento foi desligado. Agora ainda tem calor residual suficiente para terminar o ciclo. Você pode ouvir que está começando a desacelerar. E, de novo, queremos que essa luz indicadora se apague de 10 a 20 segundos antes de despejarmos a pipoca da chaleira. Agora, esse primeiro ciclo pode não estar totalmente correto porque a temperatura da chaleira ainda não estabilizou. Mas se eu fosse fazer outra rodada de pipoca, de novo, estaremos de olho para que a luz se apague de 10 a 20 segundos antes de despejarmos.
Está começando a desacelerar um pouco mais. Quando terminar de estourar, você vai pegar a alavanca de despejo, bem aqui, essa alça aqui, esse botão. Então pode puxar a chaleira para baixo, só precisa inverter ela. Isso vai permitir que todo o milho caia dentro da chaleira. Não precisa bater muito nela. Você só precisa virar de cabeça para baixo. Pronto, dá para ver todo o milho caindo da chaleira. Traga de volta para a posição nivelada. Se eu fosse fazer outra estourada agora, eu colocaria o milho dentro da chaleira primeiro, depois colocaria o óleo e então fecharia a tampa. Como não vou estourar mais, você sempre deve se certificar de desligar o interruptor de aquecimento da chaleira e desligar o agitador. Não precisa deixar isso ligado. Você também deve fechar a tampa. Dá para ver agora que, como a chaleira está bem quente, ainda tem um pouco de óleo residual na panela e o ar está entrando ali. Isso faz com que comece a sair vapor e fumaça. Ao fechar a tampa, você vai reduzir essa fumaça. O ar não vai entrar e não vai soltar tanta fumaça assim. Então, sempre feche a tampa quando eu terminar de estourar o milho. Agora você pode peneirar o milho. Você vai pegar a sua pá de milho. E quando começar a peneirar o milho, não é para enfiar ou ir direto com força no milho, porque você vai acabar cortando e quebrando ele. E, de novo, isso vai diminuir a qualidade do milho, porque você vai acabar com muitos pedaços pequenos. Então, o que você deve fazer é sempre levar a pá até o metal, até aquela tela perfurada. E aí, peneirar o milho sobre aquela abertura, naquela área onde estão os buracos grandes. E você vai ouvir alguns daqueles grãos que não estouraram e, claro, os pedaços pequenos de milho vão cair naquela gaveta de limpeza. Então é só peneirar ali um pouco. Depois de fazer isso, empurre o milho para frente em direção ao vidro frontal. Pode fechar a prateleira retrátil. E claro, você deve fechar bem as portas de acrílico para permitir que o condicionador funcione de forma mais eficiente, mantendo o milho seco. Você também tem a gaveta de limpeza que eu mencionei. Deixe-me mostrar ali. É possível ver alguns grãos de milho que não estouraram e pequenos pedaços de milho. Você vai querer remover isso dependendo do uso da máquina, talvez 1, 2 ou 3 vezes por dia. Se a sua máquina estiver sendo usada bastante ou de forma intensa, é importante retirar e descartar os grãos que não estouraram e qualquer pedacinho pequeno que ficar nessa gaveta.